Aí, oficialmente gravando, então, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse grupo de estudo Formadores em Ação, promovido pela CED. Gente, nono encontro, pessoal, passou voando, falta um só para a gente fechar aí essa jornada. Agradeço a todos por terem chegado até aqui, por terem participado, pelas trocas de ideias, de saberes, né? Semana que vem não faltem, porque é um dos momentos mais importantes aí para todos nós, que é o momento que vocês, né, socializam as produções, as práticas, então vem muita coisa boa. Hoje o encontro está bem legal, bem leve, bem gostoso, porque vai fazer com que vocês reflitam aí sobre esses saberes digitais que está permeando o nosso contexto profissional, a nossa área de atuação, né? Como que a gente pode pensar várias coisas atreladas aí a esses saberes, né? E aí, semana que vem, a gente tem as apresentações do relato. Bom, então vamos lá. Como que vai funcionar, então, o encontro de hoje? Antes de eu falar sobre isso, só um lembretezinho aqui da participação com as câmeras abertas, né? Que a gente recomenda que as atividades sejam feitas pelo computador para vocês obterem aí melhor aproveitamento dos RECs, tá? E aí, gente, hoje, então, nós vamos discutir os saberes digitais e semana que vem é nosso último encontro, então, compartilhamento e feedback. Então, quem não apresentou ainda hoje, terá a oportunidade de apresentar na próxima semana, tá? Hoje não, né? Semana passada, vai poder apresentar aí na próxima semana. Gente, não faltem, porque são os melhores encontros aí, que a gente tem várias possibilidades para se inspirar, né, na nossa atuação, na nossa prática. Bom, como que vai funcionar, então, a agenda de hoje? Então, nós temos o nosso tradicional acolhimento, ali de 10 minutinhos. Temos também uma reflexão sobre os saberes digitais docentes, como estamos, né? O que a gente prioriza quando a gente vai falar de saberes digitais. Vocês vão ter um momento ali que vocês vão... uma atividade prática, então, envolvendo os saberes digitais para vocês conversarem, dialogarem, trocar ideias entre vocês. Nós temos também um momentinho no final ali para analisar o autodiagnóstico, lembra aquele questionário, né, realizado pelo AVAMEC? Hoje a gente vai usar os resultados para uma atividade aqui no GE, tá? E eu tenho ali o para concluir em 5 minutinhos, né, para a gente finalizar o encontro. Então, quais são os objetivos desse encontro? Gente, hoje nós vamos conversar, falar muito sobre esses saberes digitais docentes. A gente tem uma documentação, tem esses questionários para ajudar a melhorar essa questão das práticas, dos saberes aí no nosso contexto, na nossa área de atuação. Então, nós estamos organizados aí em 3 objetivos principais, tá? Falar um pouquinho sobre os saberes digitais docentes de maneira geral, pensar e refletir sobre os saberes relacionados à nossa formação e à nossa prática, tá? E, por fim, analisar, então, o nosso autodiagnóstico, né? Buscando os pontos fortes, o que nós somos bons, e áreas que a gente pode melhorar, aprimorar ainda mais, né? Estava observando o meu formulário, meu resultado lá dos saberes digitais, eu percebi, né, que eu tenho que melhorar, apesar de já desenvolver algumas práticas voltadas para a inclusão, mas eu preciso aprimorar mais essa parte. Então, esse feedback é importante para a gente refletir aonde a gente está e aonde a gente gostaria de chegar, tá? Então, vamos lá. Então, cada saber digital, pessoal, é como se fosse um bloquinho lá, pensando no contexto do Minecraft, né, na nossa aldeia pedagógica. E assim, quando a gente deixa um bloquinho lá isolado, sozinho, ele tem pouco valor. Ele passa a ter importância, a ter valor, quando a gente consegue agregar, né, um bloquinho com o outro, interligar, fazer ali conexões, tá? E aí, dentro do universo dos saberes digitais docentes, a gente tem 3 grandes eixos ou 3 grandes áreas, como vocês queiram denominar. A primeira delas é o ensino-aprendizagem. Então, pensando ali no contexto em sala de aula, com os alunos, né, os profissionais que estão em outras áreas, que atuam com professores ou com outros profissionais, também tem esse momento de ensino-aprendizagem. Vou dar um exemplo aqui de pedagogo, por exemplo. Pedagogo ensina professor o tempo todo, várias coisas. Então, entra aqui nesse eixo ensino-aprendizagem também. Nós temos a questão da cidadania digital, que é o uso ético, o uso responsável, a questão da segurança, né, digital, como que a gente vem desenvolvendo essas habilidades, e por fim, né, o desenvolvimento profissional, que é a participação de formação voltada para essas tecnologias digitais. Um exemplo é a nossa aqui no GE, né, mas tem outras formações, tem outros momentos que a gente também faz aí esse aprimoramento, esse desenvolvimento profissional. E aí eu quero saber de vocês agora, tá?
uma dimensão que você gostaria de desenvolver um pouco mais ou outra que você já é desenvolvido. Então, agora, pessoal, eu vou pedir para todo mundo prestar atenção aqui que nós vamos fazer uma atividade prática, então, agora, tá? Então, eu vou mostrar para vocês ali no próximo slide, tá? Vocês vão refletir sobre as experiências, sobre os saberes de vocês. Se vocês fossem priorizar um desses 3 eixos aqui, ensino-aprendizagem, cidadania digital, desenvolvimento profissional. Se você pudesse dar uma cor para cada um, qual cor você daria? Né? Pensando ali no verde, que você já está, né, desenvolvido, o amarelo, você está em desenvolvimento, e o vermelho ainda precisa desenvolver. Vou mostrar para vocês na atividade como que vocês vão fazer. Então é o seguinte, tá? Deixa eu compartilhar aqui o separador, que eu vou explicar certinho para vocês. Então, eu tenho aqui, gente, eu já vou partilhar o link com vocês no chat, esse slide aqui, tá? Então, vocês terão 3 perguntas, tá? Uma relacionada ao ensino e aprendizagem, uma relacionada à cidadania digital e uma relacionada ao desenvolvimento profissional, tá? E aqui vocês terão os iconezinhos, tá? O verde, que já é, né, aí indica que já houve o desenvolvimento, que vocês já têm domínio, né? Que esse vocês já aplicam com autonomia. O amarelinho, que você reconhece a importância, que você já faz algumas ações, mas você pode melhorar ainda mais. E o vermelho, então, que vocês precisam desenvolver mais. O que vocês vão fazer, tá? Primeiro, vocês vão ler a pergunta que tem aqui relacionada com cada uma delas e vocês vão colocar por ordem de prioridade. Vocês vão ter que escolher uma cor para cada uma. Eu sei que a vontade, às vezes, é colocar o verdinho nas 3, mas vocês têm que priorizar. Dentre as 3 perguntas, qual delas que vocês já são verdinho, que já aplica com autonomia? Pensando nas 3 perguntas, qual delas vocês já, né, reconheça a importância, mas preciso ainda fortalecer, preciso melhorar. E a vermelha, né, aí um alerta, né, pensando aí, qual dessas eu preciso desenvolver ou eu não aplico ainda na minha área, tá? As 3 perguntas são, tá? Então, a primeira aqui de ensino-aprendizagem. Quando eu planejo uma atividade com tecnologia, eu penso primeiro na aprendizagem que eu quero promover? Ou será que muitas vezes a gente pensa na tecnologia e depois pensa na atividade? Tá? A segunda pergunta é: trago para o meu contexto de atuação os impactos éticos e sociais da tecnologia? Então, se eu estou fazendo uma fala com os meus pares, com os meus alunos, será que eu coloco esse uso ético, esse uso responsável, essa questão da curadoria que a gente vem discutindo aqui ao longo dos encontros? E a última pergunta é: busco novas tecnologias por iniciativa própria e não apenas quando é exigido. Então, eu estou fazendo busca, eu estou pesquisando novas possibilidades. Aí, o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão vir aqui. Por exemplo, para mim, quando eu penso aqui de prioridade, deixa eu só puxar aqui. Ó, por exemplo, a primeira coisa que eu colocaria aqui no verdinho é o desenvolvimento profissional. Tá? Mas vocês aí vão escolher a ordem de vocês, qual que é a prioridade, tá? Quando eu penso na aula, primeiro eu sempre planejo, né, a atividade, depois eu penso no RED. Então, vou colocar esse amarelinho e vou colocar esse da cidadania, por exemplo, que eu precisaria melhorar. Então, vocês vão escolher um para cada um e vamos colocar aqui para vocês qual que é a ordem de prioridade, tá? Vocês podem colocar solto aí em qualquer lugar e depois eu vou chamar alguns de vocês para comentar sobre isso, tá? Deixa eu compartilhar o link com vocês. Então, é só vocês escolherem qual pergunta que é mais importante e arrastar ali de acordo com a prioridade, tá? Dá um tempinho ali para vocês pensarem. Ó, vejam aí se vocês conseguem acessar o arquivo, tá? O link aqui no chat. E é só arrastar ali, tá, gente? Vai ficar meio misturadão, mas vamos ver, tá? Depois eu conto para vocês os resultados ali da outra turma para a gente fazer um comparativo, tá? Todo mundo conseguiu acessar? Vão escolhendo, lendo as perguntas e vocês coloquem o que vocês poderiam elencar aí como prioridade.
Vanessa, desculpa te incomodar com isso. Eu estou vendo aqui a minha implementação, já respondi o que você pediu ali com os links, e tem um Tranquilo. link que não está funcionando aqui, que é do Encontro 3, que eu não consigo lembrar do que é. Não tem ali o prompt que você usou no slide anterior, no 3? Que foram só os dois últimos, o primeiro abriu. Então, não tem prompt, tem a contribuições para a sua prática. Será que eu apaguei um slide? Porque não tem Não prompt. sei. Ah, mas, ó, Bom, faz assim, qualquer coisa a gente vê depois no final, que daí a a gente... gente conversa, a gente Isso, conversa tá tranquilo, depois. tá? Tá, Vanessa, tá bom. Pessoal, tudo bem? Todo mundo aí respondeu? Gostaria de convidar um ou dois profs para comentar aí comigo, tá? Comentem aí o que vocês colocaram, o porquê da escolha. Ó, gente, deu bastante ali, né, pessoal? Questão do desenvolvimento profissional e o uso da tecnologia dividiu opiniões. Agora, cidadania a gente sempre acaba deixando para segundo plano, né? Quando a gente pensa aí no uso dos redes. Eu confesso para vocês que eu tive bastante dificuldade de escolher, porque eu queria colocar verde. Queria colocar verdinho em tudo, né? Mas, enfim, quem gostaria de comentar ali o que colocou, por quê? Socializem com a gente. Vamos lá, quem poderia falar para a gente? Preciso de um prof aí para socializar qual que escolheu e o porquê ali que colocou. Vai lá, Marcela, conta para nós. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Professora, eu escolhi ali o primeiro, ensino-aprendizagem com uso de tecnologias digitais, né? Porque quando eu planejo uma atividade, o meu principal foco é o objetivo que eu quero atingir com aquela atividade. Então, eu entendo que já é algo que está bem consolidado em mim. Então, independente do encaminhamento, o mais importante ali é o meu objetivo. Então, meu encaminhamento ele vai ter que dialogar com esse objetivo, né? Então, não é a tecnologia pela tecnologia, e sim o que ela vai proporcionar ali para a aprendizagem dos meus estudantes. Aí, o amarelinho, eu coloquei em desenvolvimento profissional, né, que eu busco novas tecnologias por iniciativa própria, não apenas quando é exigido, então a gente está num contexto que não tem mais como fugir disso, né, então eu gosto, ainda tem muito a desenvolver, é claro, mas eu gosto e sempre busquei, porque eu entendo que faz parte do novo contexto que nós estamos inseridos. E daí o vermelhinho, que eu considero que poderia ser um amarelinho também, eu coloquei que trago para o meu contexto de atuação os impactos éticos sociais na tecnologia. É um processo ainda que dos três eu acredito que eu tenho que desenvolver mais. Não que o que está amarelinho não precise mais desenvolver, né? Eu acho que todos aqui a gente precisa sempre se aprofundar e aprimorar. Seria isso, prof. Isso mesmo. Obrigada, Marcela, pela contribuição. Acredito que o pessoal também se identificou bastante, né, com a sua fala. E realmente, esses detalhes, a gente vai, né, estar em constante construção, aprimoramento, até porque todo dia vem uma coisa nova, né? Ó, por exemplo, no primeiro trimestre a gente trabalhou com Canva. Se vocês entrarem hoje no Canva, ele está totalmente diferente do que a gente encontrou no primeiro trimestre. Então, assim, e a gente precisa acompanhar essas mudanças para a gente poder usar, aproveitar as potencialidades do uso desses heads, enfim, né? E realmente, todas elas são importantes, né? E a gente precisa pensar e refletir, né? Até porque, pensando ainda nos documentos que vocês vão, né, consultar daqui a pouco, é importante essa reflexão até para que a gente possa ir evoluindo, ir aprimorando, então, o uso desses heads, né? Obrigada aí, Marcela, pela contribuição. E aí, pessoal, agora a gente segue, tá? Então, vou comentar um pouquinho com vocês. Esse documento aqui, todo mundo conhece? Reajam aí com emoji. Para eu saber quem já conhece ou quem ainda não conhece ou nunca ouviu falar. Quem já fez as jornadas anteriores de Heads aí, acredito que vocês já devam conhecer, né, esse referencial aí. Deixa eu copiar o endereço do link para vocês.
vou deixar aqui no chat, tá? É um documento super importante, pensando aí no uso das tecnologias, pensando nos nossos saberes enquanto professores, né? Pensando a nível nacional, né? E aí esse referencial, ele está organizado em 10 grandes saberes, e aí dividido em 3 áreas, né? 3 dimensões aí que a gente viu ali, do ensino-aprendizagem, da cidadania digital, que é o que a gente, né, comentou agora, e também do desenvolvimento profissional. Então, todos eles constroem, então, esse documento aí que é de grande relevância para nós, né, pensando aí na nossa atuação, tá? Então, a gente gostaria de saber se vocês já conheciam, né? Vários sinalizaram que sim, né? No Reds a gente discute bastante. E aí, esses saberes, eles consideram, então, a capacidade de vocês de como entender e como usar as tecnologias na educação. Então, gente, é aquele uso da tecnologia, não a tecnologia pela tecnologia, mas a tecnologia como intencionalidade. Eu tenho uma ação para fazer em sala de aula com os meus alunos, né? Eu vou ensinar lá um determinado conteúdo, vou revisar um conceito importante para avaliação, vou fazer uma atividade, então eu uso aquele recurso, mas o recurso como um elemento ali para contribuir com a aprendizagem, não a função minha é ensinar o recurso em si, né? Mas eu aproveitar as potencialidades desse recurso em prol do que eu quero ensinar, em prol do meu objetivo, né, de aprendizagem ali. E pensando no trabalho com os pares também, como que eu posso aproveitar isso, ensinar os meus colegas também, os meus companheiros, né, aí de trabalho, como utilizar isso, como eles podem aproveitar também essas potencialidades, né? E há uma aplicação real, né? Eu acho que a gente viu muito isso nos nossos encontros, porque assim, tudo que a gente discutia em redes, por exemplo, muitos de vocês chegavam no outro dia e já aplicava em sala de aula, já aplicava com os companheiros, enfim, tá? Então, nesse sentido, eu acho que os REDs, eles estão muito articulados com os saberes digitais. E aí eu tenho as etapas, né? Ai, que nível que eu estou nesse momento? Pensando aí que a gente vem num contexto de pandemia, que antes a gente utilizava muito pouco, né? Eu sei que alguns já gostavam, já utilizavam, mas a gente vem aí de um contexto agora que a gente utilizava muito pouco para né? A gente deu um salto muito grande aí. Então, a gente tem as etapas. Posso estar no iniciante, posso estar familiarizado, conhecer, já consigo fazer algumas adaptações para as minhas produções, para os meus materiais, consigo usar de forma integrada em várias áreas, e a liderança, quando a gente consegue, além de fazer uso, a gente consegue disseminar esses elementos, tá? E aí, agora, a gente vai para uma atividade prática, pessoal. Eu gosto, o momento aqui que eu mais gosto com vocês é esse, né? Que vocês vão fazer um jogo e aí vocês vão conversar sobre os saberes digitais aí, refletindo no mundo do desenvolvimento profissional, tá? Então, eu vou organizar vocês em grupos, um vai ficar aqui na Meet principal, os outros 2 a gente vai para subsalas, e aí, gente, vocês vão jogar, tá? Nesse jogo tem várias questões, ó, vou abrir aqui para vocês visualizarem, já que eu compartilho o link, tá? Então, olha só. Depois, até se vocês quiserem reutilizar, vocês conseguem fazer cópia para vocês, tá? Um jogo bem bacana. Então, olha só, saberes digitais, refletir no mundo do desenvolvimento profissional. Vocês, então, serão convidados a viajar pelas ilhas da formação continuada, comunicação, colaboração e uso de redes aí para gestão. E aí, olha só, daí eu clico na setinha, tá? Aqui tem uma setinha, ó, clico nela. Vou para a próxima página e aí tem um convite para vocês. Escolha uma das 3 ilhas para vocês visitarem, tá? Dentro das ilhas tem cartinhas, verde, amarelo e vermelho. Vocês leem a pergunta e refletem, né? Conversem aí, dialoguem sobre as experiências de vocês e daí responde. E ao finalizar, escolha daí quem vai ser o próximo a jogar, tá bom? Aí tem o iconezinho aqui, só clicar no vamos lá. E aqui, gente, estão as 3 ilhas, ó. Então, eu tenho a ilha da formação continuada, tenho a ilha da comunicação e colaboração e tenho a ilha dos recursos digitais para gestão. E aí, vocês vão fazer assim, por exemplo, vou escolher aqui a ilha de formação continuada. Aí, aqui, ó, ele abre várias cartinhas. Cada cartinha tem uma pergunta. Aí, a pessoa vai escolher
Por exemplo, de que forma as aprendizagens têm impacto no trabalho? Aí a pessoa faz um comentário, beleza. Aí ela convida o outro para jogar, né? Ah, agora vai você, fulano, jogar. Aí ele pode continuar nessa ilha, se ele quiser, a ilha da formação continuada. Não, eu quero ir para outra ilha. Para eu ir para outra ilha, ó, aqui tem pulo do gato, hein, gente? O pulo do gato é deixar a casinha aberta, tá? E aí, eu vou lá então para outra ilha. Clico na casinha e vou, por exemplo, aqui na ilha do recurso digital, tá? Vou clicar nela, venho aqui, né? Vou escolher lá uma cartinha, leio a pergunta, respondo, converso, aí convido outro prof para jogar aqui, tá? Aí o outro prof, se ele quiser permanecer aqui, ele vai, escolhe outra cartinha, faz a pergunta. Lembra, pessoal, sempre de deixar a cartinha aberta, tá? Que ela salva, ó. Vamos supor que eu vou voltar lá na outra ilha que eu tava, ó. Vem na casinha, volto aqui, ó. E eu vou ver aqui que a cartinha que eu tinha deixado aberta, ó, ela continua aberta. Daí eu continuo das outras, tá? Que eu não tinha aberto anteriormente. Vocês viram que é bem tranquilo, né, pessoal? Vou abrir aqui o link do jogo para vocês. Tá? Enquanto vocês vão acessando o link do jogo, eu vou abrir aqui as subsalas para vocês jogarem, tá? Que daí é um momento de vocês conversarem sobre as experiências, sobre as vivências com vocês a respeito desses saberes digitais, tá? Aqui, deixa eu colocar aqui 3 isso, 3 salas. Tem aí 20 minutos para vocês fazerem. Ok. Aí eu tenho aqui, então. Grupo 1. Só um minutinho, vocês estão em... Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Precisa mais um aqui. Deixa eu ver. Grupo 3. Deixa eu ver, tem 6 aqui. Cinco, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá. Fechou aqui certinho, tá? Vou abrir as salas, tá, pessoal? Aí eu vou mandando o link para vocês, tá? Ó, vai aparecer um convite aí na tela de vocês para participar dos grupos, tá? Eu vou parar minha tela aqui para o grupo que ficou aqui na Meet principal se organizar. Quem não recebeu o convitinho, porque vai ficar aqui na Meet, tá? Aí os demais podem ir jogando aí, bom trabalho, tá? Vou lá levar o link nas outras salas, tá? O link do jogo tá aqui fixado no chat, tá, pessoal? Bom trabalho aí para vocês. Oi, oi. Alguém já abriu o jogo? Vou abrir aqui. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu vou acho que compartilhar a tela, mas aí acho que é importante todo mundo abrir ele, né, para ter a experiência, senão fica sem graça, né? Ó, então aqui a telinha que ela mostrou para gente. Aí nós temos a outra tela, né, que convida a visitar a ilha, né? Então, e aí a gente tem aqui as 3 ilhas, né? A da comunicação e colaboração, a ilha da formação continuada e a ilha do uso de recursos digitais para a gestão. Então, quem que se habilita a escolher a primeira ilha ali, ser o primeiro a jogar? Posso escolher? Perfeito, Rosimar, pode escolher. Eu vou escolher a ilha do uso de recursos digitais para a gestão.
Perfeito. Vou abrir aqui para você, então. Vamos visualizar aqui. Tá. Então, tá aqui, tá? E aí, você escolhe uma cartinha, tá? Para você responder. Qual que você prefere? Vou escolher aquela preciso desenvolver mais, a primeira. A onda preciso desenvolver mais. Isso, Então, isso. vamos ver o que temos aí para você. Que tarefas do seu dia a dia ainda são feitas de forma manual e poderiam ser facilitadas com tecnologia? O que você nos diz aí, Rosimar? Nossa, eu uso para tudo. Eu tenho muitas demandas, gente, muitas. Então, é muito e-mail, muito protocolo, muita planilha. Eu aprendi a usar o WhatsApp Business, que era algo assim que eu abominava, mas, gente, é fundamental porque você não consegue achar o servidor e, às vezes, eu consigo pelo WhatsApp Business, que é o que me salva muitas vezes, sabe? E eu era muito resistente, muito. Mas hoje em dia eu vejo como facilita muito para eu encontrar os servidores. Ainda mais que eu cuido de movimentação de servidor, e hoje eu tenho mais de 150 servidores fora da Secretaria de Educação, Nossa. em outros órgãos. Eu tenho mais de 50 servidores no TRE. Então, para eu achar esse povo mais rapidamente, eles me darem o retorno, então o WhatsApp Business. Então, é uma coisa que eu tive que realmente falar assim, não, esse é muito necessário. Logicamente que fortalecendo isso, e de uma maneira formal, o e-mail é fundamental, sabe? Também, que é a forma que a gente encontra de... se eu precisar, falar assim, olha, eu enviei esse e-mail aqui cobrando esse documento, então é fundamental também. Mas, olha, demorou, viu, para eu aceitar o WhatsApp Business. Mas hoje eu vejo que realmente, no meu momento ali do dia a dia, me ajuda muito. Muito Então, bem, ó, que bacana, ó. Difícil achar uma coisa que não usa. Isso é fantástico, né? não tenho como. Hoje, no meu trabalho, não tem como. É fundamental. Rosimar, escolhe alguém para jogar o próximo, então? Ô, Nilda, você quer jogar? Quer escolher uma outra ilha? Vou ficar nessa mesma. Nessa Tá. mesmo? Aham. Eu vou escolher aquela cartinha ali, um em construção. Em construção a 1. Isso. Ok. Como você organiza seus arquivos, planos e registros digitais para facilitar o acesso e o compartilhamento? Então, como a Rosimar, eu também, né, estou no núcleo e nós recebemos assim muitas resoluções, muitos ofícios e para facilitar, eu crio pastas, né, no Drive, até para compartilhar com os professores, eu acredito que fica mais fácil, porque às vezes lá nos grupos de WhatsApp você coloca tanta coisa e tantas informações, fica difícil de achar. E no Drive você posta ali o link, às vezes é um documento que precisa ser compartilhado, que eles também precisam fazer ali considerações, então acredito que fica mais fácil esses documentos que são interativos, né, compartilhados. Então eu uso muito o Drive, esses recursos que nós estamos aprendendo aí, o Notebook LM me ajuda muito, porque às vezes eu coloco vários documentos lá e ele faz um resumo mais prático, com uma linguagem mais acessível, né, para compartilhar com professores, com diretores. Então, eu acredito que é isso, né? É o Drive, todos esses recursos que nós aprendemos aí no Formadores auxiliam bastante nessa rotina aí administrativa, né? Que são muitos documentos, e às vezes chegam retificações e você precisa, né, a todo tempo, né, compartilhar com a equipe esses documentos. Então, os recursos nos ajudam nessa parte de deixar esse documento mais acessível, mais rápido, né, para poder transmitir a informação. Muito bem, olha que legal. Eu também uso tudo isso aí que você falou.
Quem que você escolhe para continuar aqui? Pode ser a Marcela? Marcela, Pode você quer outra ilha, Marcela, ou quer continuar nessa ilha? Vamos lá na outra ilha, só para a gente passear um pouquinho em tudo, né? Perfeito. Depois a gente Então volta. vamos voltar aqui nas ilhas. Qual que você escolhe? Vamos da ilha da formação continuada. Uhum. Qual Com cartinha? autonomia, a número 1. Número 1. Todo mundo vai no 1, né? Vocês viram? A gente é condicionado. Começar do começo, né? É isso Vamos mesmo. começar do começo. Por onde começar? Do começo. Vamos lá. Como você transforma o que aprende nas formações em conteúdo para compartilhar com seus colegas? Eu acho que o que nós aprendemos aqui na formação, e que é elemento, acho que essencial, né, do programa, é justamente a prática. Então, quando você vai para a prática, eu acho que depois da prática aplicada, é o momento de compartilhar, porque aí nós vamos compartilhar o que deu certo, né, os pontos fortes da prática, os pontos de melhoria, né, as diferentes perspectivas, porque quantas vezes nós, né, vamos lá, fazemos uma aplicação com nossos estudantes, e a partir daquela aplicação, a partir daquela prática, novas ideias surgem, né? A gente vai percebendo, com a prática, a gente consegue perceber as lacunas na aprendizagem dos nossos estudantes, e a partir dali você já começa a traçar outras estratégias, outros encaminhamentos, e quando nós voltamos, né, aqui para esse momento, que é o momento de partilha, de trazer o que nós aplicamos lá na prática, nós trazemos uma prática e voltamos com 20. Né, eu acho que é o momento essencial aí do nosso programa, justamente esse, essa partilha. E como que nós estamos com tantas ideias novas para a sala de aula por causa desses momentos. Que legal, muito bem, perfeito. Quem que se escolhe aí? Você. Eu? Haha! Você. E eu também gosto de bagunçar o coreto. Eu vou querer ir ver outra ilha, tá? Para a gente passear por todas. Então, Ilha de Recursos Digitais para a Gestão. Já foi a de Comunicação e Colaboração. Acho que essa é difícil, né? Olha lá. Então, vou ver o que a gente tem aqui, ó. Em construção, e para a gente não sair do ritmo, 1, tá bom? Que tipo de ferramenta colaborativa, exemplo, Canva, Drive, Padlet, você gostaria de explorar de forma mais constante? Eu acho que o Padlet, porque o Padlet a gente quase não tem usado mais ele, né? O Canva, a gente fez uma jornada no começo do ano, o Drive, eu uso demais o Drive, e o Padlet, assim, eu não exploro tanto, acho que seria essa. Exatamente. E aí, eu vou escolher o Crescêncio. Crescêncio! Quer continuar nessa ilha ou quer ir para outra ilha, professor Crescêncio? Gente, Crescêncio ficou com medo e até desligou. Brincar com ele a hora que ele voltar. Às vezes a gente aperta o botão errado ali e sai. Ai, ai. Será que esperamos ele retornar ou vamos dando sequência? Vamos dar sequência, né? Se ele caiu até retornar. Maria, professora Maria Souza, está nos ouvindo? Acho que a professora Maria está nos ouvindo? Acho que não, né? Então vamos nós mesmo aqui. Ficou faltando a Maurícia ainda, né? Oi, Maurícia. Oi. Outra ilha, Maurícia? Ou a mesma ilha? Pode ser nessa mesma. Nessa mesma? Número 1 ali, preciso desenvolver mais. Já foi ou não? Não, né? Não foi ainda, ó. Algum canal digital da escola, grupo, mural, e-mail, coletivo, que você gostaria de aprender a usar melhor? Olha, deixa eu pensar. A gente sempre tem que aprender mais, né? Mas, assim, no momento, entre esses citados ali, eu tenho bastante, assim, habilidades para desenvolver.
Às vezes é difícil, né? Eu achei esse último aí, e tem o mais difícil, porque quando a Rosimar pegou ele, não tinha nada, né? Porque eu acho que quem está aqui em Redes é quem gosta de tecnologia, né? E aí o que precisa desenvolver, às vezes, é meio mais difícil a gente encontrar. Você quer escolher alguém para recomeçar, Maurício, por favor? Então, será que os colegas voltaram? Eu não estou vendo Não, aqui. Não? a professora Maria O está ali. Josimar já falou? Não, tá? A Rosimar já, a Marcela, a Ronilda e eu já falamos. Vamos voltar, então, Romilda. Vamos voltar, Romilda. Então, vamos ficar nessa ilha mesma. Eu quero a 2. Preciso desenvolver mais, por favor. Uhum. Ó, desafiadora. Que dificuldades você encontra para se comunicar ou colaborar com colegas usando ferramentas digitais? Então, até vou citar um exemplo para exemplificar, né, essa dificuldade. Essa semana nós recebemos alguns certificados para serem editados pela escola. E o certificado veio no Canva, né? Então, aquela dificuldade de pedir para que se faça uma cópia, porque quando você abre, você não vai conseguir editar o documento que você compartilhou, né? Porque imagina todo mundo editando a mesma coisa. Então, é preciso fazer uma cópia, né? E editar. Então, essa parte eu percebo que ainda existe uma dificuldade, sabe? Quando você compartilha algo que aquela pessoa precisa fazer algo para editar. Quando você compartilha o documento que ela já edita ali, é tranquilo, né? Mas essa comunicação para dizer que precisa fazer uma cópia, que você não vai conseguir editar, eu ainda percebo que existe bastante dificuldade das pessoas entenderem essa parte do fazer uma cópia para conseguir a edição. Às vezes você até manda o passo a passo, mas você recebe a mensagem, né? Como fazer? E aí você retoma, mas é bem complexo, então, essa parte. Existe a facilidade do recurso, né, em conseguir compartilhar, mas, em contrapartida, né, tem essa questão da dificuldade em o outro também conhecer todas as funcionalidades daquele recurso que você utilizou para fazer algo. Ótimo. Acontece comigo também, esse meus problemas. Quem que você escolhe? A Rosimar. Rosimar, voltou para você, querida. Vamos para uma outra ilha? Vamos para outra ilha. Vamos lá para a ilha de formação ali, ó. Não, ilha da formação continuada. Ah, nossa ilha laranja. Qual que você escolhe, Rosimar? Com a autonomia, o 3 ali. O 3. De que maneira você incentiva outros professores a participarem de formações digitais? Então, lá no meu setor, normalmente lá nós somos mais de 20, mas sempre são os mesmos que estão fazendo a formação, né? Aí a gente fica, ó, vamos fazer, vai abrir inscrição, vamos. E eles veem o resultado, as nossas implementações, né? Eles fazem parte das nossas implementações. Nossa, que legal! Onde que você aprendeu? Eu falei, lá no curso. O que vocês não vão fazer junto com a gente? Sabe? Nós temos um povo que é meio resistente ainda, viu? Bem resistente, que não é muito... Aí não é querer falar, mas quando chega lá no nível 2, na última casinha, que aí para você ir para o 3 tem que fazer o PDE, então você fica se enrolando lá. Ah, não vou fazer mais nada. Essa semana eu ouvi de um colega que o ano que vem ele não vai fazer nada. Eu falei, eu vou fazer, eu vou continuar aprendendo e ponto final. Entendeu? Então, mas você fica ali em cima do povo. Olha o que eu aprendi, olha o que eu fiz, olha que legal. Olha o quanto pode ajudar aqui no nosso trabalho, entendeu? Mas aí vai de cada um, né? É, verdade. Mas a gente tenta. Verdade. Eu incentivo, gente, eu sou formadora também, né? E às vezes eu recebo cursistas que não têm a menor noção, né, de usar o Drive, o Docs. Aí, normalmente eu falo, olha, professor, seria importante se você participasse na próxima jornada do Redes básico, né? Aquele ali inicial, porque realmente a pessoa tem muita dificuldade. Então, e os colegas de escola que não sabem, né? Não sabe usar isso, não sabe usar aquilo, aí eu vou lá, eu ajudo, ensino,
E aí falo, faz Reddit, você vai ver que legal que é, né? Você vai aprender, é fácil. Porque normalmente a pessoa tem medo, né? Ela acha assim que recursos digitais é um bicho de 7 cabeças. Eu falei, não, você vai lá, você vai aprender. A gente chega lá sem saber e sai fazendo, né? Basicamente isso. Quem que se escolhe, Rosimar, para continuar? Ainda temos 7 minutos. A Marcela tá aí? A Marcela está. Tô sim. Vamos voltar lá para as tecnologias, que aquela não responde nada ainda. A qual? Aqui? Essa aqui. Essa ilha do uso de recursos digitais para gestão. Tá. A 2, em construção. A 2 do em construção. Vai lá. Que tipo de ferramenta digital tem te ajudado a economizar tempo nas tarefas administrativas ou pedagógicas? A inteligência artificial, né? Nossa, como ela tem ajudado. Eu confesso que eu tinha muita resistência em utilizar. Aquela ideia assim, eu não... Aquele sentimento de que se eu usar a inteligência artificial, eu estou deixando de pensar. Muito pelo contrário, né? Eu acredito que a gente fica mais criativo, ela nos ajuda a otimizar o tempo. Então, se ela é bem usada... Na realidade, eu não sei, assim, se otimiza o tempo, porque daí você vai criando tantas ideias, você vai avançando tanto que você acaba, né, levando mais tempo, porque você vai floreando muitas coisas, né? Mas eu acredito que tem deixado nossas aulas de uma forma mais dinâmica, né? Que talvez nós levaríamos aí muito tempo para ler muitos livros, compilar muitas ideias, e ali você vai, né, já conseguindo formatar dentro daquilo que você quer. Então, eu acho que... E é algo assim que eu tenho... Agora que eu tenho começado a explorar, então eu preciso aprender como lidar, como mexer, mas o que eu já tenho aprendido aqui já tem me ajudado bastante, já tem me dado muitas ideias. E como o nosso processo aqui é aprendizagem entre pares, né? A professora que trabalha comigo lá na escola, que ela acompanha os estudantes com laudo, aí, toda semana ela chega, e essa semana, o que você aprendeu diferente? Porque eu sempre compartilho com ela, né? Aquele do vídeo do Notebook LM. Ela falou, Marcelo, tô amando, tá me ajudando muito a estudar com as crianças, né? Tô fazendo um monte de vídeo. Então, acho que isso é legal, né? O que a gente aprende aqui, poder compartilhar com os colegas. Silvia, você é formadora de que área? De gestão. Então, você conhece a Janaína, né? Sim, Janaína é minha colega do coração. É estranho. Você lembra que a gente se encontrou em Foz? É verdade, olha aí, viu? Não, seu rosto não me é estranho. Eu falei, mas assim, por Meet, né? A gente fica meio na dúvida, né? Do que ver pessoalmente. Mas eu já tinha olhado para você, eu falei, eu acho que eu conheço ela, acho que ela é formadora. Aí agora você falou que é de gestão, né? Ai, meu Deus, que legal. Saudade. Agora eu estou de formador estágio probatório, já a gente não participa mais dos mesmos eventos. Fiquei com dó, porque era um momento legal para encontrar a Janaína. A gente se encontrava, verdade. Eu acabo fazendo amizade. Eu conheci você por intermédio dela. Agora você falando, eu lembrei. Ai, que legal. Mas acontece, né? Quer escolher alguém agora, Marcela? Quem ainda não foi que gostaria de participar? Professora Maria Souza, você gostaria de participar pelo menos uma vez? Não? Quer participar então você, professora Silvia? Vamos lá, né? Então tá, vou continuar nessa ilha aqui. Estou meio preguiçosa para mudar de ilha. Vou começar aqui com autonomia. Esse que não foi ainda, né? A1. De que forma você tem usado tecnologias digitais para otimizar processos de planejamento e comunicação? Gente, é IA para tudo, né? Na verdade. Eu normalmente uso as minhas aulas, pego as aulas do RCO e jogo elas no ChatGPT ou no Gemini e peço para ela me dar um plano de aula, um plano de ação. E aí ele me dá um plano de ação. Ou eu peço lá, eu quero fazer um trabalho em grupo que seja criativo e tal, que desenvolva o protagonismo dos estudantes. O que eu posso fazer? E aí ela me dá lá trabalho. Gente, eu tenho usado muito. E a comunicação... eu tenho criado vídeos, né? Então, eu tenho utilizado esses videozinhos do Notebook LM para resumir o conteúdo. Então, eu coloco as aulas do RCO lá e peço para ele fazer um resumo, aquele resumo, né? Que ele vai, o vídeo resumo,
e aí eu passo para os estudantes antes da prova. Então, eu acho assim que melhora bastante ali a aprendizagem deles, lembrar na hora do que está sendo falado, um vídeo de 4 minutinhos, o que é 4 minutinhos para quem vai ali aproveitar os outros 40 minutos de prova, né? Então, tem sido bem bacana. Você falando aí, algo que eu tenho feito e tem me ajudado muito, que eu confesso que de repente deve ser uma lacuna na formação da gente, é no que diz respeito a fazer as adequações das avaliações, né, de atividades avaliativas nesse sentido, para os estudantes que têm dificuldade de aprendizagem, porque a gente tem diversas dificuldades de aprendizagem, né, e não dá para a gente padronizar também, porque a dificuldade de um é maior que a de outro, ou não, e eu tenho me valido, né, meu auxiliar da inteligência artificial, porque eu coloco, né, descrevo todo o laudo do aluno, coloco a avaliação que eu elaborei, a avaliação geral, e peço para que ele me indique como que eu posso adequar cada uma das questões, ou aquele encaminhamento, ou aquela atividade específica, então tem me ajudado bastante também, eu tenho aprendido, na realidade, né, como que eu tenho que elaborar avaliações, dentro de cada dificuldade, dentro de cada especificidade de cada estudante. E daí, com isso, eu tenho conseguido elaborar 3, 4 provas, né, de forma mais direcionada, o que eu não conseguiria, né, eu me exigiria aí muita leitura para poder conseguir fazer isso de forma adequada. Então, tem me ajudado bastante também, e eu tenho conseguido atender melhor os meus estudantes. Eu acho que isso é que é o gostoso, né, você elaborar uma coisa, você planejar uma aula, planejar um instrumento avaliativo que realmente você percebe que faz sentido, né, para aquele seu estudante. Amei, vou roubar sua ideia. O negócio não é roubar, o negócio é compartilhar mesmo. Compartilhar, né? Não pode deixar só pra gente. Muito. E daí, o que eu faço? Depois eu passo para a professora aí e falo, olha, eu fiz assim, assim, e ela ainda dá mais uma curadoria, né, mas já tem ali um meio caminho andado, gente, tem sido ótimo, eu tenho conseguido, que sempre foi minha dificuldade, fazer essa adaptação de forma bem peculiar, bem particular mesmo, porque numa turma lá eu tenho 4 estudantes com TDAH, e nenhum é igual ao outro, e eu tenho conseguido atender essa especificidade por causa da IA, que tem, né, me indicado o que eu posso fazer diferente ali na prova. Então, tem sido ótimo. Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para a mente principal. Estava muito gostoso ouvir vocês comentarem, partilhar experiências, práticas, ideias, né? Que bacana esse momento de troca, né? Eu acho que dentro do GE a gente precisa de atividades assim para que a gente possa refletir, pensar, né? Trocar aí algumas ideias, tá? E aí, pessoal, acredito, espero, né? Pelo que eu visitei aí os grupos, acredito que as experiências tenham sido bastante positivas, tá? E aí eu gostaria que um de cada grupo pudesse comentar com a gente, né? A questão aí das trocas de vocês, o que teve de bacana, de diferente, que vocês pensaram aí que poderia socializar, né? Porque quando a gente une os blocos, né? Pensando aqui no universo do Minecraft, a gente consegue vislumbrar possibilidades, ideias, né? E aí eu gostaria que um representante de cada grupo comentasse com a gente como é que foi essa experiência, o que teve de legal, alguma coisa que vocês gostariam de destacar aí que o grupo conversou e que foi produtivo. Posso falar, meninas? Pode. Beleza. Então, nós estávamos aqui no grupo 1, a sala principal, e a primeira observação que a gente fez é o seguinte, que a gente achou dificuldade para responder as cartinhas lá do preciso desenvolver mais, porque todo mundo que está aqui em redes, normalmente é gente muito interessada, né, em aprender novos recursos, então a gente sempre pensava assim, nossa, mas como assim, né, tá difícil, a Rosimar foi a primeira a falar, ela não conseguiu achar uma coisa que ela precisava desenvolver, que ela utiliza bastante, então foi a primeira coisa. E a segunda, que chamou muita atenção, eu acho que valeu muito a pena, foi os compartilhamentos, né, as trocas aqui que foram feitas, né, como que cada um utiliza, né, dicas que surgiram assim ali para fechar, a Marcela fechou com chave de ouro ali, falando em adaptação de avaliações, né, para alunos com laudos, então achei assim que foi um momento extremamente produtivo, né, além de ser um momento divertido também. Obrigada aí, Silvia, pelas contribuições, e realmente é um momento de troca muito bacana, né, que nos enriquece e nos fortalece enquanto grupo. Aí agora eu gostaria os outros grupos, quem poderia comentar?
dentro do grupo 3, nós ficamos ali numa ilha só, e porque o debate foi bem interessante, assim, em relação ao uso dentro da nossa gestão, no nosso dia a dia, na nossa organização, né? E aí nós falamos do quanto essas ferramentas vêm colaborando, então, para essa organização, o quanto a gente ainda precisa avançar, o quanto a gente se sente sempre uma aprendiz iniciante, porque elas vão se renovando muito rápido, quando a gente está aprendendo, troca, né, vem modificações. A Simone também trouxe bastante compartilhamento em relação à preocupação dos nossos alunos, e depois a Simone quiser complementar também, em relação ao uso, né, pelos nossos alunos dessas IAs e o desenvolvimento autônomo do pensamento, né, então essa preocupação que a gente tem em relação a se eles têm consciência e condição de usar isso de uma forma já para acrescentar a aprendizagem, e não só como um recurso de facilitador, né, de uma resposta, assim. Então, a gente entrou mais que nessa resposta. Não sei se a Simone quer falar um pouquinho. Olha, eu queria comentar isso, que a gente falou como, eu estava comentando, né, e os colegas, como as IAs facilitam nosso dia a dia, nossa preparação das atividades, assim, no trabalho, a gente está agilizando os processos que antes demoravam mais, mas aí você para para pensar também na questão do aluno, porque nós passamos por um percurso de aprendizado, a gente é da moda antiga, aprendemos a escrever textos, aprendemos a ler, interpretar textos, a gente consegue fazer isso, nosso trabalho, um dos trabalhos principais da escola é esse, ensinar a ler e escrever, com autoria, com qualidade. Mas se toda vez que a gente passa uma atividade, por mínimo que seja, como eu falei, um comentário no Padlet, sabe, um mural no Padlet, precisa fazer um comentário sobre um texto lido, sobre um vídeo, alguma coisa. E para fazer um textinho daquele, se você fazer, digamos, no máximo um parágrafo, eles copiam da IA e você vê nitidamente que foi copiado da IA, porque você conhece os alunos. Eu não sei, eu fico pensando, será que no futuro vai ser dispensável você ter autonomia na escrita de um texto sem recorrer a esse tipo de recurso? Será que você usando a IA já tá bom? Mas eu fico pensando, até para você preparar um prompt, você ter criatividade para você buscar o auxílio da IA para você produzir algum material, sem que ter já essa criatividade baseada nas suas leituras, no seu conhecimento anterior. Eu fico pensando, uma questão que me preocupa, e uma formação que eu gostaria de ter, mas como é muito recente, não sei se já tem, digamos, obras e aprofundamento teórico até para se ofertar esse tipo de formação, é como a gente usar a IA de uma maneira assim, ensiná-los a usar a IA, mas ao mesmo tempo desenvolver nessa questão da autoria na escrita de textos e da leitura com autonomia, né? Até para usar a IA de uma maneira competente. Então, eu fico pensando, isso é uma coisa que me angustia. Eu fico pensando, o que vai ser de umas criaturas que vão copiar tudo da IA, vão pedir para a IA fazer tudo para eles e não vão fazer nada por si mesmos? São questionamentos bem, bem importantes se a gente pensar, né, os desafios que a gente vai enfrentar, porque é tudo muito novo, né? Para nós, enquanto professores, é muita coisa nova, para eles principalmente, né? E assim, nós, né, que nem vocês comentaram, a gente tem ainda uma formação antes da internet, a gente tem aquela sensibilidade de olhar e falar, opa, isso aqui não sei se é verdade, não sei se isso aqui cabe, né? Os nossos alunos ainda não têm essa percepção, né? E eu acredito que vai ser um desafio para nós, como lidar com eles, como trabalhar com eles e como contribuir para que eles sejam, né, críticos, reflexivos, que eles não pegue a primeira resposta que aparece lá no chat e acredite como verdade absoluta, né? Então, eu acho que é um desafio que nós vamos ter aí que buscar respostas que eu acho que ainda a gente não tem, né? Até porque tá algo tudo muito novo, né? Mas acredito que nós vamos buscar, né? Vamos ter aí possibilidades. No contexto que nós atuamos, a gente vai conseguir, né, fazer algumas intervenções aí críticas, reflexivas, né? Mas que é um desafio longo aí que a gente vai ter que enfrentar, né? Acho que respostas ainda a gente não tem. E até vocês podem colocar no Forms aí, né? Já aproveitando aí a ideia da Simone, essa questão dessa formação, né? Voltada aí para essa autonomia, como trabalhar com os estudantes, porque às vezes uma aula ou outra a gente consegue falar, mas uma formação mais específica, voltada para o uso da IA, porque eu acho que falar assim, não vamos usar IA com os alunos, eu acho que é impossível. Eu acho que assim como o celular, a gente trazer
para a realidade, como a gente utilizar com eles de uma forma ética, responsável, crítica, que eu acho que é o grande desafio. Então, acho que vocês podem colocar essa ideia da Simone ali no Formas Contribua Conosco. Quem sabe o ano que vem a gente tem uma jornada voltada para essa temática, né? Seria muito bom. Até essa questão, né? Eu acho que de autoria, de citação, como que funciona nos trabalhos acadêmicos, eu acho que a gente, né, eu também tenho bastante curiosidade de saber sobre isso, como que fica, né? E o Leandro até tinha comentado ali no subgrupo, que eu fiquei pensando também, né? Por isso que é legal essas discussões para a gente refletir. Que vai chegar num ponto que a IA vai usar a própria IA para responder as coisas. E aí, até que ponto tudo é verdade ou não é? Eu estava preparando um material aqui, que eu estou dando aula no cursinho preparatório para concurso, e aí a gente vê que a IA tem algumas coisas ainda que ela traz, por mais que você saiba, ó, não é assim, é tantas coisas, ela traz ainda algumas coisinhas que precisam ser corrigidas, aí você fala com ela, e, não, é verdade, eu não tinha percebido esse detalhe, aí ela corrige, né? Mas ainda precisa melhorar bastante coisa. Então, são discussões aí que vai permear a nossa trajetória de formação docente. Oi, Roque, pode falar. O próprio Google está com a AI embutida, ele busca uma coisa ali, já vem em primeira mão que a IA diz ali. Antes era através da própria Google em si, agora a IA vem ali e faz a parte dela. E daí começa, que nem você falou, daí vem a primeira resposta, é a IA. Depois que vem algum site, algum link, alguma coisa para a gente acessar. E eu vi, eu acho que não sei se foi numa formação, eu não lembro aonde que eu ouvi falar, tá, gente? Que vai chegar um momento que esse da Google, ele vai se fundir, não vai ter mais a Google, vai ter só essa parte de IA. Você pesquisa, joga a pergunta, ela vai direto ali para a IA. Não vai ter mais essa interface, diz que vai mudar. Né, mas não sei quando e nem aonde que eu ouvi, não sei se foi no congresso ou alguém da Google falando em algum lugar, que eu também sigo as postagens do pessoal da Google, né, mas vai ter essa grande mudança aí, e a IA faz parte, né, então veio mesmo para revolucionar. E também o inverso, tu digita algo no GPT, por exemplo, a imagem de tal evento lá, de famoso, mundial, enfim, alguma coisa, e ele também traz fundamentos agora também. Quer dizer, traz a fonte, de onde ele tirou aquela imagem, ele pode trazer para você. Isso. É interessante isso. Traz o link, né? Esses dias eu estava pesquisando uma empresa do cursinho aqui que eu estou trabalhando, e aí não tem provas dos concursos anteriores dessa empresa. Gente, vocês não acreditam, mas o chat contou para mim aonde que eu consegui essas respostas. Não sei se é um caminho oficial ou não, né? Porque a empresa em si não disponibiliza, mas ela mostrou lá um canal, um lugar onde eu acho provas de concursos anteriores dessa empresa. Então, sei até que ponto, né? Eu, por exemplo, eu aproveitei essas informações que eu localizei, mas e aí? Né, se a empresa não disponibiliza, como que as pessoas acham na internet e está reunido num grande site? Então, isso é um dos desafios que a gente vai ter que enfrentar de agora em diante, né? Tem informação, o que fazer, como fazer, né? E, enfim, são muitas questões para a gente pensar aí no uso da IA. Mas eu acho que só da gente estar aqui pensando, conversando, discutindo sobre isso, mudanças vão acontecer, já estão acontecendo, e coisas que vão aí melhorar e aprimorar, né, a nossa vida, a nossa rotina, e agora o aluno é um grande desafio que a gente precisa trabalhar. Eu acho que dá até para a gente colocar aí, até quando tiver papo formativo ou outros momentos, eu vou levar também essa questão da Simone para eles, para a gente começar a pensar, né, como trabalhar IA diretamente com o aluno, nesse uso crítico, responsável, ético, que aqui a gente já faz, né, mas teria que ter uma formação mais incisiva, né, nesse sentido. Roque, ia complementar com mais alguma coisa? Não, é só isso, obrigado. Então tá, tranquilo, então. Seguimos aqui, e aí, pessoal, agora a gente entra, então, no autodiagnóstico, né, que é aquele formulário que vocês já responderam lá no AvaMec, para a gente observar, então, tá? Eu vou mostrar o meu e eu já compartilho o link com vocês. Então, tenho aqui, né, o resultado do AvaMec. Deixa eu entrar aqui. Ele já deu aqui, ó. Quando eu entro, ele já vai direto para a página, ó, pessoal. O autodiagnóstico, ó, já temos 128 mil respostas, tá? Aqui eu tenho os resultados, tá? Eu posso puxar, deixa eu mostrar para vocês aqui que legal. Posso puxar o resultado, tá? Aqui por nível, né? Por exemplo, professores da educação básica, que entra aqui no nosso caso. A esfera, né? Pensando aqui na rede estadual.
Eu tenho o estado de atuação, posso colocar aqui o Paraná, tá? Vou mostrar o resultado aqui via estado, tá? O município, tá? Vou pegar aqui da minha cidade, tá, gente? A minha cidade aqui é Congonhas, norte do estado. Deixa eu pegar aqui, ó. Perto aqui de Cornélio Procópio, 100 quilômetros de Londrina. Aqui, ó, Congonhas. Quer ver, ó? Ele já aparece, ó. Tem 8 professores aqui da minha cidade que já responderam, né? Aqui tem um professor que é do município, e aqui, olha que legal. Quando ele fala do ensino-aprendizagem, ó, o pessoal aqui do município ainda está em processo de familiarização, da cidadania também, e aqui do desenvolvimento profissional. Então, tá tudo, estão começando aí a familiarizar. E aí, aqui eu tenho, né, ó, o ensino-aprendizagem, já tem algumas coisas que já estão em adaptação. Aqui o uso responsável também, a formação, né, tem a resposta, que pensando no meu município, tá, gente? Olha que legal, para o pessoal que não só trabalha em sala de aula, mas trabalha nesses outros setores, que trabalha diretamente com professoras, e que dados legais para levar, para discutir com os professores, né? Eu acho que é bacana a gente pensar. E aí aqui, opa, deixa eu voltar lá. Eu tenho daí também, aqui, se eu voltar lá no início, eu tenho resultado, os meus resultados, ó, clico aqui, meus resultados, e aí eu tenho a devolutiva. Então, a devolutiva que eu recebi a partir do meu teste, ó, eu posso fazer o download dela no meu computador, e aí aqui eu tenho as dimensões, ó, as 3 dimensões que a gente vem discutindo desde o início do encontro, e aí eu tenho aqui, ó, como que eu tô? Eu tô ainda na fase de adaptação, né, tanto no ensino, quanto na cidadania e no desenvolvimento profissional, estou um pouquinho evoluída aí, estou na integração, né? Mas eu percebi que essa adaptação é principalmente, no meu questionário, acho que deu a questão do uso das atividades de inclusão. Eu acho que ela ficou muito limitada, e aí por isso, né, algumas respostas ali fizeram com que eu ficasse no nível adaptação, porque tinha um detalhezinho, né, que falhou ali, tá? Aí eu tenho aqui, né, ó, posso ler com calma, né, onde eu estou, como eu posso evoluir, né, enfim. Tem cada um dos itens, né, ele dá ideias para mim, ó, por exemplo, aqui eu estou na integração, mas, por exemplo, 3 dicas para o seu desenvolvimento. Desenvolva recursos com guias, promova campanha de conscientização, então aqui ele já fala para mim do uso seguro, né, do universo digital. Aqui também, ó, do uso crítico, né? Eu estou aqui na fase de integração. Como que eu posso evoluir? Introduza ferramentas mais avançadas para identificação de fake news, plágio, manipulação. Crie projetos interdisciplinares, né? O ano que vem mesmo vai vir aqueles projetos para o ensino médio, ó, poderia colocar um projeto nessa área, né? E aí aqui tem várias, ó, tem até sugestão de cursos ali, matérias para vocês acessarem, tá? E olha só, desenvolvimento, superpoder. Então, é bem bacana esses resultados, depois vocês vão poder ler com calma, analisar. Aqui no encontro nós vamos ter um espaçozinho para vocês analisarem, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês. Antes disso, tem aqui um material de apoio, tá, gente? Então, eu vou compartilhar o link com vocês também. Aí, quando vocês clicarem, ó, vocês vão fazer uma cópia. E aí, vocês vão colocarem, tá? Por exemplo, aqui, que nível que vocês estão, ó. Eu, por exemplo, aqui eu estou na adaptação. Aqui deu adaptação também, ó, é só ticar. E aqui deu integração. E aí, a minha prática pedagógica, que nível que eu estou? Estou no iniciante, estou na familiarização. E aí, eu vou lá no documento do AVAMEC, deixa eu voltar aqui na minha devolutiva, e eu vou ver aqui, por exemplo, lá na primeira dimensão lá. Aqui, ó, como que eu posso evoluir, então, na minha prática pedagógica? Ó, aqui tem sugestões, ó, o que eu posso fazer? Mas vocês podem colocar uma ação bem simples, tá? Não precisa ser essa aqui inteira. Por exemplo, eu quero fazer um workshop para os usos das tecnologias. Copio isso aqui, colo lá, ou alguma outra resposta que você acha que pode pensar aí para evoluir na questão da prática pedagógica, tá? Então, vou compartilhar os 2 links com vocês. Eu vou dar uns 10 minutinhos aí, pelo menos para vocês começarem essa reflexão, para vocês começarem aí a discutir um pouquinho, tá? Então, aqui o primeiro link do AVAMEC, da avaliação diagnóstica,
que vocês fizeram. E o segundo link é para vocês aí do material de apoio para vocês colocarem aí pelo menos um ou dois tópicos aí, que eu sei que, né, o nosso tempinho aí é meio curto, mas que vocês possam acessar esse documento e analisar, né, o que vocês poderiam aí melhorar. Tudo bem, gente? Tranquilos? Todo mundo conseguiu abrir aí? Quem não fez, né, esse do AvaMec, né, não concluiu, esse é o momento de vocês terminarem aí rapidinho, poder fazer para vocês verem e analisar os resultados, que é importante aí esse feedback, essa reflexão, tá bom? Dá um tempinho aí para vocês trabalharem, já já a gente conversa. Se tem alguém que não conseguiu acessar ou está com alguma dificuldade, aí vocês me falem, tá? Vanessa, Oi, Marlene, pode falar. como eu já preenchi, como que eu chego como aquilo que você chegou nos seus dados? Ó, vou mostrar aqui o caminho para você, tá? Eu vou até deslogar aqui para você ver, ó. Eu estou aqui na página inicial dos Saberes Digitais. Quando você clica, talvez, pode ser que no primeira vez vai aparecer para você logar. Aí, quando você logou, você clica no link de novo que ele direciona para essa página. O teu tá igual ao meu, essa página aqui, ou não? Tá a página do geral? Deixa eu ver, tá. Não, tá início do AvaMec, conheça nossos cursos. Ah, então agora você faz assim, você já logou, né? Já tá aparecendo a tua fotinha aqui na parte de cima, certo? Certo. Aí você vem aqui no chat e clica no link de novo, que daí ele vai direto para essa página do autodiagnóstico. Ah, tá. Foi bom você falar, Obrigada. porque o meu, ele faz assim também, ele abre a página do MEC, eu tenho que clicar no link de novo, daí ele vai para o autodiagnóstico. E daí O aqui, meu só ó, entra quando eu entro pelo Gov. isso, então, talvez seja por isso também. Tá, eu vou entrar de novo. Uhum. Aí depois você vai em meus resultados. Eu tenho que fechar e entrar de novo, né? Não, você não precisa fechar, você deixa aberto, aí você vem aqui, clica no chat, e daí você já abre, que daí vai aparecer essa página igual a minha. Então tá, obrigada. Nada. Gente, mais alguém, mais alguma dúvida?
Bom, pessoal, qualquer coisa depois vocês terminam aí de preencher, refletir sobre esses saberes docentes de vocês, os níveis que estão, né? Vamos dar sequência aqui para o nosso encontro, né? Que já estamos aí partindo para a finalização. E aí eu gostaria de conversar com vocês, né? Então, aqui a gente já falou do AVAMEC, né? Do compartilhamento, para concluir esse momento, tá? Então, conhecer os saberes digitais é ampliar o olhar sobre a própria prática, né? Igual vocês fizeram aqui, conversando, dialogando, refletindo, né? Procurando aí pensar em caminhos para inovar, colaborar e ensinar, né? Com mais intencionalidade no mundo conectado em que vivemos. Aí eu quero saber de vocês. Quais foram as contribuições, né, de hoje para a sua prática? Acredito que vocês tenham colocado isso, né, no momento que vocês socializaram ali as respostas do jogo, mas eu queria, para a gente fechar aqui essa parte, que vocês colocassem ali no chat. Se vocês, pensando agora, né, a partir dessas discussões, dessas reflexões, em que nível vocês acham que vocês poderiam estar, né, com relação à discussão desses saberes? Nível iniciante, nível em construção, ou vocês acham que vocês já conseguem trabalhar aí de forma autônoma, pensando nos saberes? Coloquem aqui no chat para a gente, por favor, para a gente fechar aí essa parte, tá? Para a última reflexão aí a respeito dos saberes aí de vocês. O que vocês acham? Vocês estão aí no nível em construção, nível autônomo, nível iniciante? O Leandro colocou em construção. Quem mais, gente? E aí? A Rosimar também, né? Acredito que, vamos ver aqui, a turma das 18 também, deu maioria colocando aqui em construção, porque a gente está aprendendo todo dia coisas novas, discussões novas, novas possibilidades da gente pensar IA, né? A gente teve, por exemplo, o Canva na primeira jornada, tem que fazer uma jornada de Canva de novo, né? Porque tem novidades, e a gente tem que acompanhar essas mudanças e aproveitar as potencialidades da IA, né? Para o nosso dia a dia. E aí, gente, agora nós temos o nosso penúltimo formulário Contribua Conosco, né? Uma oportunidade de vocês colocarem aí as contribuições, as coisas que vocês querem para o ano que vem, que vocês desejam, que o formulário, né, eles leem com todo carinho, muitas coisas eles já atenderam. A nossa turma aqui, tá, pessoal? É a turma NI, tá? Coloquem aí turma NI, coloquei aqui no chat, certo? Aí, aqui no formulário a gente tem, tá? Lembrando aqui que o nosso tema Recursos Educacionais Digitais, Laboratório de IA, turma Noite e turma NI, tá? Independente de vocês serem das outras turmas. Deixa eu ver aqui, alguém colocou alguma coisa. A Simone colocou, né, que está em construção, que tem coisas para aprender, e as tecnologias não param, né? Isso mesmo, de desenvolver novas formas de usos possíveis, e que bom que a gente tem esses espaços como o GE para a gente poder trocar ideias e poder refletir, né, sobre esse uso e conhecer coisas novas, né? Porque, para mim, confesso para vocês que essa jornada foi de muita coisa nova. O Notebook LM mesmo eu não conhecia, o Storybook, né, eu não tinha feito produções ainda, então é um espaço para a gente aí estar sempre conhecendo coisas novas e aprimorando. E aí, pessoal, vou combinar assim, enquanto vocês vão respondendo aí o Contribua Conosco, né, coloquem aí as ideias de vocês, o que vocês esperam para o ano que vem, enfim, né, eu vou fazendo a nossa chamada, tá? Para eu poder liberar vocês aí daqui a pouco. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Atenção para a chamada, então. Crescêncio. Presente. A Dinorá participou da turma das 18, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Vou continuar aqui a chamada, gente. Vamos lá. Esther. Presente.
A Isabel Cristina também participou da turma das 18 horas. Tá? Leandro. Presente. Liara. Presente. Marcela. Presente. Maria de Lourdes. Presente. Marinês. Marinês estava, né, gente? Mas que eu vi ela aqui. Será que ela caiu? Tá. Marinês, deixa eu ver quem mais. A Marlene. Presente. Maurícia. Ronilda. Presente. Maurício está aqui. Aqui, coloquei presença, tá? Tanto para Maurício quanto para Ronilda. Rosane. Presente. Rosimar. Presente. Silvia. Presente. Simone. Presente. Vanessa. Presente. Zilda. Presente. E Edilene. Deixa eu salvar aqui. Edilene não veio, né? Aí. Pessoal, tem alguém da outra turma aqui? Acho que não, né? Tá. Então, pessoal, vamos lá, então, para o nosso encerramento, né? Então, aqui só um avisinho, lembrando aí que de segunda-feira começa o Se Liga, que é tempo de aprender mais, né? A ação que acontece na escola. E aí, agora, vamos para o nosso print de hoje, então? Celebrar o nosso penúltimo print, hein, gente? Todo mundo com a mãozinha levantada aí, para eu liberar vocês, né? Para vocês aproveitarem aí, que amanhã, essa semana tem feriado, hein, gente? Semana mais curtinha, que gostoso, hein? Vamos poder aproveitar bem. Vamos lá. Todo mundo pronto aí para fazer o print? Tá lá, peraí. 1, 2, 3, X. Opa, peraí que apareceu bem na hora aqui. Vai. De novo agora. 1, 2, 3, X. Aê! Pessoal, então, por hoje estão liberados. Agradeço a presença de vocês. Desejo boa semana, bom trabalho, bom feriado. Façam o que vocês gostam no feriado, estejam com as pessoas que vocês amam. Aproveitem bastante, né, que esses momentos são valiosos. E a gente vê semana que vem, hein? Não faltem, que tem um monte de apresentação legal aí, bastante ideias para vocês levarem aí para o contexto de vocês, tá bom, gente? Vou ficar aqui mais alguns minutinhos, se alguém precisar de alguma coisa, tá? E agradeço Vanessa, a todos, tá? Pode falar. eu não posso apresentar na terça-feira. Você apresenta na turma de quinta. Você consegue? Pode ser? Pode. Consigo. Aham. Que hora que é a de quinta? 18 horas, turma de quinta. Então, beleza, 18 horas. Isso. Aí você me lembra que eu te mando o link, tá? Beleza, então. Obrigada. Nada. Deixa eu parar aqui nossa gravação. Aí.